Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Grazi. Bem-vindos aí a mais uma conversa que a gente vai fazer. Uma conversa para ajudar você que tem vontade de migrar, de morar fora, né? A gente vai trazer assuntos aqui que possam ajudar você a realizar esse planejamento. Ou se você também já mora fora, pode ser que tenha assuntos que te interessem também, porque a gente também tá nesse mesmo barco aqui, né? Morando fora, morando no outro país. É isso aí, né? Meu nome é Ricardo, né? Vou estar conversando aqui com a Grazi também um pouco. A gente já morou na Inglaterra, mora aqui agora nos Estados Unidos. Isso mesmo. E essa conversa está disponível aqui no YouTube, mas também tem lá no Spotify. Então, se você gosta de ouvir, quiser ouvir depois, dá para ouvir lá também. E eu vou te convidar também para ir no nosso. A gente fez um blog agora, né? Que se chama mudarfazbem.com. Então, o link está aqui na descrição. Você pode ir lá. Lá tem algumas dicas que a gente dá. A gente vai estar sempre colocando ali, atualizando. E tem também alguns serviços que a gente vai estar disponibilizando para vocês aí. Para ajudar vocês nesse processo aí. Isso aí, se precisar de ajuda, procure a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, se você caiu nesse vídeo, a ideia é como que você sai da ideia de, eu quero morar fora, né? Quando você olha assim, parece uma coisa muito difícil. Como que você sai disso para um planejamento que te leve a chegar no lugar onde você quer chegar, né? Seja para estudar, seja para trabalhar. Como que chega nesse É porque eu acho planejamento que e objetivo, né? muitas pessoas, a gente, né, no nosso caso pelo menos, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito tempo, né, porque já tinha filho, tudo. Sim. Então, eu acho que isso é uma dúvida das pessoas. Como é que eu faço? Eu tenho que estudar inglês, eu tenho que estudar para Sim. Inglês, eu tenho que... Como é que eu faço? Eu tenho que juntar dinheiro. Isso. Eu vou voltar lá atrás porque eu vou trazer um pouquinho da minha história, né? É, quando eu tinha uns 7, 8 anos, a minha tia foi morar na Inglaterra. Eu nunca achei que a minha família ia nem viajar de avião. Eu sonhava, quando eu tinha 7, 8 anos, eu pensava assim, gente, será que um dia eu vou viajar de avião? Porque essa minha tia, ela é minha madrinha, minha dinda, né, que a gente fala. Ela foi. Eles tinham perdido o emprego. Meu tio trabalhava Num banco, né? num banco, era super estável, eles perderam o emprego e eles precisavam de um novo rumo na vida. Uhum. E foi assim que começou um pouco a história de imigrar na minha família. Minha tia foi, do nada, assim, pegou o dinheiro que tinha, pegou o avião, foi estudar inglês, foi trabalhar na faxina e foi. Depois a minha mãe foi também. E nisso eu também depois fui, né, atrás da minha mãe. Mas basicamente, assim, não sei quanto de planejamento que teve nisso, mas basicamente começou assim e eu nem imaginava que um dia moraria em outro lugar na vida. Então depois, quando me deu essa vontade de ir morar num lugar, de ir morar no outro país, né? A gente já era casada, a gente já tinha essa vontade, a gente teve que fazer um planejamento, porque casou com a parte, a gente já tinha filho quando a gente decidiu que ia, né? A gente tinha vontade, mas a gente já tinha filho. E daí não dava pra se jogar pra qualquer lugar, de qualquer forma, com filho. Então foi aí que a gente começou o nosso planejamento, né? Mas é interessante, né? A vontade é uma coisa, agora executar um plano é outra história. E é isso que a gente quer trazer um pouquinho de, talvez, as dicas, o que que a gente fez, como que a gente fez. Eu acho que quando a gente olha o processo de migrar como um todo, você olha e parece muito desgastante. Assim, É muita coisa para fazer, né? É, e não tô nem falando agora só do burocrático, porque tem qualquer país que você for, vai ter um monte de documentação, você vai ter que ir atrás de muita coisa. Mas assim, você vai para outro país, você tem que ter um nível de inglês. Quando você vai com um visto assim de trabalho, né? Você não pode, mesmo que não seja um nível alto, mas é um nível mais ou menos ali, é um nível que você tem que se comunicar legal. sim, E, e como é que faz isso, né? Como é que como você faz faz isso? isso com uma moeda do Brasil que sempre foi uma moeda mais, né? Hoje tá Sim. pior ainda, mas na nossa época também já era Como a- caro, né? eu acho que falando, vamos falar até, vou até pensar, porque a gente tá falando aqui de maneira geral. A gente mora nos Estados Unidos, mas vamos dizer que você diga assim, eu quero ir morar em Portugal, que fala português. Sim, E vamos dizer que você não vai com visto de trabalho, você vai lá, né, aplicar com visto lá dentro, que é uma possibilidade, por sim, exemplo, em sim, sim. Portugal. Mas mesmo assim, como é que você faz, por exemplo, se você, né, no Brasil as coisas são mais apertadas, a gente vive, né, né, a cada mês ali contando as moedinhas. Como é que você faz para se planejar para comprar passagem?
chegar lá com um dinheirinho extra para você conseguir alugar um lugar. Então, eu acho que tudo isso faz parte do planejamento. Como é que você faz, assim, para sair da ideia de, eu quero morar no outro país, mas eu preciso dos meios? Porque a gente tá falando aqui com pessoas que às vezes têm uma condição melhor e conseguem separar super bem um valor para isso, mas tem gente que, como a minha família ali, não era assim que sobrava dinheiro. Às vezes tem que dar um jeito de arranjar de algum lugar, tem que fazer alguma coisa, tem que sair do sonho para a ideia. Eu acho que essa perspectiva e de como executar esse plano às vezes é pesado, assim, né? Mas como é que a gente... Vamos contar um pouquinho como é que a gente fez, vamos né? Vamos contar. Vamos lá, a gente... Contando um pouquinho da nossa história, vou falar aqui como que foi lá do início, né? Nós era novinho, os dois, a gente tinha já o nosso filho de 1 ano. A gente... É bom falar que antes a gente se conheceu fora, né? É. Eu ouvi falar de intercâmbio. Uhum. Veio uma empresa falar de intercâmbio na minha universidade, eu tranquei, não fui pela empresa, fui sozinho. E assim, eu tinha alguns amigos que tinham ido pra Inglaterra. Cara, naquela época tudo era mato, né? Como a gente fala, né? Porque não tinha toda a informação que tem hoje. Então, era aquela coisa assim, parece que tem um visto, parece que você chega lá, recebe o visto. Era muito, muito assim, foi bem às cegas, eu falava zero quase de inglês. Meu Deus, aprendi umas frasezinhas. E daí eu cheguei lá, a gente acabou se conhecendo, casou, resolveu voltar pro Brasil, né? Voltamos pro Brasil, tivemos filho, que daí que aconteceu? Isso. E, inclusive, eu vou colocar aqui, porque na época eu tinha ido, como eu disse ali no início, a minha mãe tinha ido pra juntar um dinheirinho, né, pra melhorar as coisas, a ideia dela era comprar uma casa. Mas eu tinha 16 anos, e eu tinha entrado sem visto, e eu não tinha visto na Inglaterra. E foi um dos motivos que a gente veio embora, Que a gente resolveu voltar, né? Eu tava com visto de tinha como estudante ainda, mas a fazer gente não nada, conseguia... né? E a Inglaterra tinha mudado a regra, Tinha mudado a regra. tinha que pedir o visto fora pra estender, eram essas coisas que acontecem, Então né? eu fiquei meio que num limbo onde eu não podia sair do país, não podia voltar pro Brasil, não podia fazer nada, ficava lá, também não conseguia emprego lá, né? Porque imagina uma 16, 17, na época eu já tinha 18, né? Mas eu não conseguia nem trabalhar no emprego mais formal, ou estudar e nada, e a gente viu que não ia ter futuro se não mudasse pra um visto, se não achasse uma solução. Então a gente voltou pro Brasil nessa época. Voltou pro Brasil, teve filho, e daí o que aconteceu? A gente queria ir embora. Começou o desespero, meu Deus do céu, quero ir embora, quero ir embora. A gente queria ir embora, queria fazer outros planos, queria levar as crianças pra aprender. E daí eu lembro que a gente você falou, né, a gente conhecia uma pessoa que morou na Inglaterra um tempo e que veio pra cá, né, ela foi pra Inglaterra pra fazer inglês, pra conseguir o nível de inglês e veio pra cá. E daí a gente falou, enfermagem é uma área que dá certo. Nisso a gente ouviu falar que o Canadá aceitava, ouviu falar que alguns lugares aceitavam, sabia que a Inglaterra parece que também aceitava, a gente não sabia muitas regras, mas a gente sabia que existia a possibilidade. A gente sabia que enfermeiro tinha como conseguir visto de trabalho na Inglaterra, inclusive, que é o lugar que a gente tinha vontade de morar, mas que também tinha para os Estados Unidos, para o Canadá. Então, na hora de escolher, e eu vou voltar um pouquinho, nós estávamos os dois novinhos, a gente tinha o William, era o filho, a gente não tinha graduação nenhuma. Não. E teve aquele momento, porque sabe que às vezes você tem aquele momento, né? Sabe aqueles momentos da vida em que você diz assim, não, agora eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma coisa planejada. Você vai indo na vida, mas sabe aqueles momentos que você diz assim, puxa, não, eu preciso fazer algo aqui, eu preciso mudar a situação. E foi um momento meio que esse, em que a gente disse, não, vamos mudar, peraí, a gente quer ir morar fora, vamos fazer um plano aí. E esse plano parecia que não... parecia tão longe, né? Sim. E isso é uma coisa até para as pessoas não desanimarem, né? Isso, você olha... E também não... Porque tem duas coisas, desanimar e tem a outra coisa de não fazer porque, tipo, vai demorar muito. Que também é uma forma de desanimar, né? Mas a pessoa assim, 4 anos... Meu Deus, não vai chegar nunca, né? Mas a gente fez esse planejamento. Daí foi assim, o Ricardo ia trabalhar e eu ia fazer a faculdade de enfermagem. Daí lá foi nós. Fui fazer, né? Na época eu fui fazer vestibular pra passar numa faculdade pública, pra não ter que pagar, porque não tinha como pagar. Estudei, estudava à noite, tinha filho pequeno, estudava até as 2 da manhã, que era o que dava, trabalhava no outro dia e lá vamos nós.
Então, né, e nisso, fui fazer a faculdade de enfermagem. Foram na época, foi 4 anos, mas sempre ali no foco, né? Eu já tinha inglês, um pouco de inglês. Ainda não tinha um inglês para os exames que iam ser necessários no futuro, mas eu já tinha um pouco de inglês. Então, isso ajudou um pouco, né? Sim. Mas hoje, se eu olhasse assim, vou fazer a faculdade, eu faria o inglês junto. Já. Nem que fosse, sabe? Você não tem condição de fazer um curso de inglês? Isso é importante falar. Mas não elimina completamente tem as possibilidades. Você tem material no YouTube pra ajudar, você tem tipo Duolingo ali que você pode usar. Faz o que você Coloca pra... Eu lembro que, assim, quando eu tava aprendendo, eu gostava muito de assistir Friends. Friends é um clássico pra quem tá aprendendo inglês, mas existe outras coisas. Você pega e maratona um negócio em inglês, com legenda em inglês. Isso é uma coisa que ajuda muito, assim, aí no começo, né? Aí depois você pode ir buscando outras formas, mas, assim, não tem desculpa, não consigo fazer aula ainda. Tem como começar para você já chegar. E eu digo isso porque no francês, depois a gente até pode contar, mas a gente precisou aprender francês. E eu lembro que a gente pegou ali Duolingo, não sei o que, eu comecei a aprender ali. Quando eu fui ter aula com o professor, eu já não estava no nível básico, né? Eu já estava à frente. Você já tem que saber um pouco ali. E assim, ó, é muito importante nesse processo, a gente tem que sair do papel de não tenho, não consigo, não vou, não tenho tempo. E desse papel de vítima do que quer que seja, porque todos nós temos dificuldade. E ir para uma parte mais proativa. Você não consegue. Não, vamos lá, vamos achar uma solução. Se outras pessoas conseguiram, você vai conseguir. Você vai conseguir então, eu também, acho dá. que... Né, vai estudar até mais tarde, volta pro caderno, pro dicionário que seja. Hoje em dia todo mundo consegue um livro, um dicionário, uma doação, né? Então, procura o meio de fazer. Procura o meio que se encaixe pra você. É difícil? É difícil, não é fácil. Não vai ser sempre fácil. Tem gente que vai ter melhores condições e vai estar num processo mais fácil, mas se você não tá nessas condições, procure os meios que te levem ao que você precisa. Faz um planejamento. Tem gente que não vai conseguir fazer uma faculdade, né, pública, porque é durante o dia e às vezes toma o tempo. É melhor, às vezes, a pessoa vai ter que escolher. Às vezes é melhor que ela trabalhe e estuda faça à noite. Que às vezes é a solução para a pessoa. No nosso caso, era o que parecia funcionar melhor. Mas cada um tem um caminho, né? O caminho pode ser diferente. O importante é que você planeje. E veja, tanto é que quando a gente saiu da faculdade, né? Aliás, tu saiu da faculdade, e eu acabei até fazendo faculdade depois de contabilidade, mas a gente viu assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu trabalhava com venda, viajando, nós temos que mudar, temos que fazer um jeito para nós ganharmos mais, para ser mais fácil, também até dos estudos, porque ainda tinha NCLEX pela frente, tinha mais coisa, e daí a gente fez um planejamento que vamos passar no concurso público, né? E foi o outro planejamento, então acabei a faculdade, inclusive... Quando a gente olha para o processo de imigração, você vai escolher qualquer que seja ele, né? É por meio de visto de trabalho? É por meio de estudo? É por meio de entrar no país e trocar o visto lá dentro? Qualquer um deles você vai ter que ter um planejamento e ver o que você precisa. E você precisa seguir uma linha. Você vai ver, eu preciso de passagem, eu preciso de dinheiro para chegar lá e me acomodar, comprar as coisas básicas, eu preciso de tal teste de língua, eu preciso preciso passar num teste como o NCLEX, que é o teste para os enfermeiros, né, o que quer que seja, qual que seja a sua profissão, eu preciso de tal e tal coisa. Você precisa seguir aquele planejamento. Você precisa saber qual o seu próximo passo. E nem que ele leve tempo, mas você tem que seguir um passo, um meio, né? Quando você olha um montante, eu preciso de, sei lá, 10 mil reais para imigrar, é o que eu preciso. Se eu olhar os 10 mil reais e você não tá conseguindo guardar nada hoje, parece que você não vai conseguir nunca, né? Então você precisa fazer um planejamento. Opa, vou fazer mais um Uber à noite, vou fazer mais horas de trabalho, vou fazer um trabalho na internet, não sei qual que seja, hoje em dia a gente tem várias possibilidades. Vou buscar uma promoção às vezes, Vou buscar uma promoção, vou estudar, então você precisa entender, você precisa olhar e você não pode olhar o todo e ficar desesperado, você precisa ver o que você precisa para chegar ali, né? Porque se você olhar o todo, às vezes, só de olhar cansa, né?
Mas o que aconteceu ali? A gente saiu eu saí da faculdade, daí a gente foi fazer esse planejamento eu precisava de experiência. Porque quando eu fui olhar na época, hoje em dia já não é mais assim Hoje para não enfermeiro, precisa, hoje né? não precisa, tá? Mas na época que eu fui olhar, dizia assim: ah tá, você é enfermeiro, você quer vir trabalhar aqui, mas você precisa ter experiência. E eu não tinha experiência, acabei a faculdade, os hospitais pagavam, assim, pouco, assim, comparado com o que a gente precisava. E os horários também não fechava para nós, principalmente isso. Pagava pouco e os horários não fechavam, as vagas que tinham na época. Então eu disse, opa, eu preciso entrar num concurso. Aí lá fui lá. Eu não fui estudar pra validação. Eu tive que estudar primeiro pro concurso. Entrei num concurso público, que daí ia me dar condição de trabalhar e ganhar um valor que eu conseguisse guardar. E a condição de estudar. Entrei no concurso, né? Começamos a guardar um pouco do dinheiro para imigrar, porque migrar exige um valor, você não pode chegar sem nada, né? E daí nisso comecei a estudar para as outras coisas, que é o teste de inglês, o Tá, mas teste de validação. você entrou no concurso, eu entrei no concurso, daí a nossa vida ficou tranquila de Não, tempo. tranquila de novo, não, Estudava, né? tinha Estudava até tempo as pra 2 da manhã estudar. de novo. Meu Deus, só de lembrar. Eu lembro que eu pegava e. Você lembra o que eu fazia, né? A minha recompensa. Não? Não. Gente, pra quem. Toda vez que eu ia estudar, eu pegava um café e um pacotinho de M&M's Ah, amarelinho. sim, verdade. Pegava um pacotinho, daí aquela era a minha recompensa, que eu precisava de uma recompensa pra pensar por que que é um meio que eu criei, né? Uma recompensa que eu tinha ali de tipo, tô ralando, 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 mas tinha o meu momentinho, que era o café e o M&M's. E, e até uma curiosidade, né? Hoje em dia, nos meus dias difíceis no trabalho, aquele dia que tá muito punk, assim, que tá assim, nossa, tô desanimada da vida, eu digo, nossa, hoje eu mereço um M&M's. Daí eu vou lá e pego um pacotinho de M&M's amarelo, que eu adoro. Mas era a minha recompensa, mas era até as 2 da manhã estudando. Geralmente era o horário até o máximo que eu ficava até as 2 da manhã. Mas tinha que ser nesse horário, trabalhar de segunda a sexta, das 8, né? Chegava às 6, 7 da noite em casa, fazia o que tinha que fazer, dava conta, né? E domingo, às vezes em casa Domingo estudando. estudando, tá? Não tem como você Intervalo, chegar, na hora né? do almoço, às vezes Estudava na hora do almoço, estudando. estudava, às vezes eu me trancava numa sala lá, trabalhava num posto de saúde, me trancava na sala pra estudar. Antes, às vezes antes de começar a trabalhar, tava estudando, né? Às vezes era o inglês, eu lembro que primeiro era o inglês, daí depois era O o NCLEX. NCLEX, mas assim, nunca foi assim, eu tenho tempo totalmente livre pra estudar, né? Ou, tá sobrando um monte de dinheiro pra fazer as coisas. Não, sempre foi assim. Vamos lá, uma etapa por vez. Vamos lá, vamos dar conta dessa etapa aqui agora. É o inglês? Vamos lá. E isso inclui também o planejamento financeiro. Como é que a gente vai fazer? A gente não tinha, inicialmente, a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro Sim, não, nenhum. não tinha Não nada. tinha nada, não tinha concurso, não tinha dinheiro sobrando. A gente quando a gente passou no concurso ali e começou a aguardar, teve sorte que teve boas PLRs no meu trabalho na época, que eu lembro que a gente conseguiu A juntar participação de algumas, né? Essa lucro, participação né? de Entrou lucro no era concurso boa, da né? Caixa que tinha participação de lucro, isso era bom. E foi anos que foram bons, não foram ruins. O último ano, quando a gente saiu, foi ruim, por exemplo. Mas ali, os outros anos a gente Isso ajudou. conseguiu, Mas ajudou estudou bastante. também, foi um planejamento que a gente Foi fez. estudar. Estudar pra entrar na Caixa que era Primeira um emprego oportunidade bom, que eu né? tive pra o que ganhava mais rápido, mais dinheiro, era ser caixa. Já entrei pra ser caixa eventual, então toda vez que tinha eu entrava ali, ganhava um extra. Extra a gente separava ali. Então eu lembro que e os gastos que ia tendo no processo, a gente foi meio que tentando absorver eles ali pra não impactar no valor que tinha. E na época eu lembro que a gente colocou que tinha que ter um valor para imigrar, fora taxa de visto, fora passagem. A gente calculou ali um valor e a gente deu um jeito de juntar. Tinha que até aquele mês tinha que estar lá. E deu certo. Até aquele mês, na verdade, até deu um pouco mais de dinheiro. E era um planejamento financeiro. Era assim, eu lembro que a gente dizia assim, fim de semana a gente só pode gastar, não lembro, sei lá, eu podia comer uma pizza, era uma Acho coisa que era, assim. tipo, sei lá, cento e poucos na semana, no mês, E a com gente comida dividia fora. Então a pra gente comida dividia, fora. eu Pra lembro. poder ter um lazerzinho, a gente dividia pra comer uma pizza no fim de semana, mas não passava daquilo, né? E assim, ó. É aprender a dizer não, né? Você vai ter que dizer não, não só no financeiro, dizer não pros amigos às vezes também, porque você
tipo, não dá Você pra tem um sair, você objetivo. tem que estudar. É. Eu lembro que você saiu, por exemplo, antes ainda de entrar na Caixa, você saiu fazer rafting, lembra? E você E tava eu lá estudando. É estudando, verdade. Ficou porque, marcado, né? Porque eu lembro que era um fim de semana e você queria pô, muito eu queria ir. ir, mas era bem perto, acho, da prova, se eu não me engano. Ou Você até, acho que era ficou. o dia da prova até mesmo, acho que era. Mas então, e várias vezes a gente deixou de sair, várias vezes deixou de viajar, de fazer coisa, porque Sim. tinha que estudar, ou até porque tinha que, né, fazer. Teve uma prova, por exemplo, para Inglaterra que você fez em Curitiba, não, tem que ir lá fazer a prova, não tem como fazer outra coisa. Então, é, você tem que aprender, vai ter que aprender a Sim. dizer não para algumas coisas. E eu tive que fazer o IELTS algumas vezes, né? Sim. Então a gente ia, por exemplo, assim, a gente não tinha o valor total já pra imigrar lá Não. quando eu tava fazendo esses testes. A gente ia por vez. Ó, temos que juntar tanto E é pra caro, a conseguir gente sabe fazer. que Porque é caro, né? é caro fazer esses testes, o IELTS, investir em material de estudo. É caro essas coisas, né? Então a gente ia por vez, a gente olhava, vai precisar de R$ 1.000, R$ 2.000. Daí depois na próxima era um outro valor que precisava, mas a gente não tinha um montante total. Porque é muito difícil você dizer assim, eu só vou começar meu processo quando eu tiver os 10 mil, os 15 mil. É muito mais hoje em dia, né? Porque Gente, daí você não vai demorar pra você andar. É uma forma de ver as coisas, né? Mas o que você pode fazer é talvez dividir esse valor e ir indo pelas etapas, né? Pra tentar ir indo aos poucos e vendo o que você consegue fazer. Mas fazer um planejamento, eu acho que o principal é fragmentar, assim, é dividir o seu planejamento no que você precisa fazer. Ver o que você precisa fazer, inclusive a olhar questão e dividir dos em etapas. estudos, eu lembro que a gente sempre fez assim, você programava, ó. Eu lembro que você falava assim, daqui, sei lá, 5 meses eu vou fazer a prova. Aí você já ia meio que programando a questão de que horas ia estudar, tal, que ia dar tempo de fazer a prova até lá. Sim. Eu né? gosto de estudar assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de colocar Uma data numa meta, uma né? data. Eu gosto de data, de meta. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova, eu gosto de marcar a prova. Uhum. Não gosto de ficar solta assim, vou estudar. Não, eu sou assim, tipo assim, eu gosto de marcar e daí eu divido o tempo que eu tenho e me comprometo com aquele tempo. Pra mim, eu sou. Cada pessoa lida de uma forma, né? Mas eu gosto assim, eu gosto de ter um objetivo e ir ali hardcore, como que fala, né? Gosto de, vamos lá. É sofrido, mas eu vou fazer até aquela data. Mas claro, assim, tem que abrir mão das coisas, tem que saber que vai ter que abrir mão de tempo, de dinheiro, mas é só assim pra você conseguir chegar no objetivo, né? Qualquer que seja. E é bom que esse método, eu acho que se aplica em tudo, né? Na verdade é assim, tudo que você vai fazer. Sim, sim. E seja qualquer, a gente fala muito para enfermeiro, fala muito para quem tá vindo para os países que a gente foi, mas qualquer país que você for, mesmo você falou, até Portugal, a língua é a mesma, mas vai ter um planejamento. E assim, uma coisa que é importante é você também ver o que você vai ter mais sucesso quando chegar lá. Às vezes você vai ter que fazer algumas coisas já para adiantar para chegar lá com mais sucesso Isso, também. eu né? acho que inclui, é isso que eu digo, sim, a gente tá olhando para um planejamento aqui, quando se fala de Inglaterra, Estados Unidos, de planejamento para ser enfermeiro no outro país, é todo um processo, né? Mas eu acho que, por isso que eu digo, acho que até a pessoa que pega e diz assim, vou me jogar para Portugal. Ela tem um planejamento, Tem ela vai que seguir, ter. eu vou comprar passagem, eu vou chegar lá, entra em contato com algumas pessoas, tem um planejamento, são planejamentos diferentes, mas você tem que ter, você vai pensar no seu, né, no que você vai fazer lá, você vai ter que fazer um planejamento. É necessário. É isso. De saber que não é fácil para ninguém, né? Eu sei que muitas pessoas que querem, algumas pessoas ainda são solteiras, um pouco acho mais fácil, mas muitas pessoas já têm uma família quando decidem fazer isso. Isso. E É verdade, a gente não tá falando. Nosso caso não era de um solteiro com um trabalho estável que daí resolveu imigrar. Que às vezes eu acho que facilita um pouco as coisas, né? sim, Mas era uma família já, que com filho e com um trabalho fixo, e como é que faz pra encaixar tudo isso dentro disso? Vai ter que encaixar onde dá. tem que encaixar.
E essa é a com realidade um de muitas plano. pessoas. Eu sei que muitas pessoas falam, não tenho nada, não tenho nível de inglês, não tenho nada ainda. Não tenho dinheiro, não tenho nível de língua, não sei por onde começar, não sei o que fazer. Vamos lá, tem que quebrar esse processo. Faz por partes que a coisa Tem vai... que quebrar esse planejamento por partes e tem que acreditar também, tem que ir atrás, gente, sabe? Tem que... Gente, bem o que eu disse, você não pode ficar no papel ali de, ai, não consigo, muito difícil. Você tem que ir para a parte ativa da coisa, é olhar e tá, o que eu preciso fazer para chegar nesse primeiro passo aqui? Você tem que sair disso, assim, né? É isso. Mais alguma coisa para acrescentar que você acha importante? Não, eu acho que era mais para falar isso, eu acho que é para encorajar as pessoas que de alguma forma pensam em fazer e acham que não tem condições, né? Eu acho que só acrescentar que se a pessoa às vezes pensa assim, eu sempre pensava isso, às vezes você faz, você vê a situação, e às vezes até algumas pessoas escrevem, não tenho nada de nível de inglês. Tipo, tinha o sonho, mas não tenho nada de nível de inglês, como dizendo assim, não tem como ir. Ou, tenho sonho, mas não tenho dinheiro. Tem gente que veio, e a gente conhece histórias diferentes de várias pessoas que vieram e que não tinham nada de inglês e foram atrás, que não tinham condições e foram, que tinham problemas familiares e deram um jeito. Então, se você tem o sonho, foca, pega, pensa o que você tem que fazer, tem que trocar de trabalho, você troca de trabalho, tem que conseguir um trabalho extra, você faz um trabalho extra, tem, né, não importa o caminho que você vai precisar trilhar, mas existe uma possibilidade, porque se tem pessoas que estão aqui e muitas delas não vieram pelo caminho mais fácil, muitas delas, a maioria das pessoas que eu conheço já tinham família, então já tinham filho para lidar, cônjuge e deram um jeito de estar aqui. Então, tem a possibilidade. Então, é só você focar, separar, às vezes fazer pequenas metas, né? Que eu acho que é Ninguém tá dizendo que é fácil. Não é. Não gosto daquela coisa que diz, né? É fácil, né? Vem não, que... só vem, né? Só vem, não é, não. Precisa abrir mão das coisas, mas tem como, tá? Tem como... Você acha, não vou conseguir aprender inglês. Vai sim, vamos dar jeito. Tem gente de tudo. Eu já vi, assim, ó... Assim, como enfermeira aqui, eu já tive colegas né? Minha primeira colega lá na Inglaterra, que fez junto comigo todo o processo quando chegou lá, ela tinha 50 e poucos anos, tinha ido, só ela primeiro, depois ela levou a família, mas ela foi do jeito que dava, e foi difícil, não passou nos testes de primeira, mas depois foi passando. Então, tem várias histórias aí que a gente já viu, de pessoas que deram um jeito, deram uma maneira, sabe? Então, se você tem vontade, se você quer, depende o quanto você quer, transforma isso em combustível. Olha, e não vai longe, né? Você falou da sua colega, eu lembrei de uma outra colega que vai estar vindo pra cá logo, né? Que ela estudou contigo, né? E é a mesma coisa, ela foi visitar a gente lá na Inglaterra. Na verdade, ela foi passear e visitou a gente na Inglaterra. Não conseguiu nem se comunicar direito quando tava lá no inglês. É verdade. E você vê, quase um ano depois, ela tava passando na NCLEX. Ela falou, não, eu quero sair do país, gostei, quero sair do país. E foi lá, estudou inglês, estudou NCLEX, passou. E tá chegando aí, agora tá chegando, né? Esse mês já, né? Tá chegando esse mês aqui. Então, ali é um exemplo. Uma pessoa tinha um nívelzinho de inglês, mas eu lembro, assim, muito... Ela até brincou, cara, fui tentar falar agora com as tá pessoas. ela negociando E agora tá ela... as vagas pra onde ela vai trabalhar. Então, tá brigando em inglês. Então, você vê que tipo assim, se você quer... Cara, ela é um exemplo também. Mudou o trabalho, foi pro outro trabalho, mesmo sabendo que, é só pra melhorar, pra eu conseguir o objetivo. Então, é bem isso mesmo. Assim, isso aí, se você... coragem, gente, tem como. E é isso, essa é a nossa mensagem aí, né, que a gente quer deixar, né, nesse assunto. Legal conversar e lembrar das coisas. E ver que a gente... E encorajar vocês que é possível. É possível. E lembrar a gente também de, nossa... Com certeza. Foi um caminho longo, né? Mas tamo nele. É isso, um beijo pra vocês. Obrigado por acompanhar, obrigado Tchau, por... pessoal. Deixa um comentário aí, se quiser Isso. se estiver no YouTube, né? Deixa comentário aí pra gente, que a gente gosta de ler também, tá bom? Um beijo, tchau. Tchau, tchau.